Sê tu uma bênção, viu? Faz de conta que eu não ministrei o louvor, que eu estou chegando agora e eu vou dar um brado de vitória com glória a Deus, com aleluia misturado. A igreja vai dar maior brado de vitória. Graça e paz, igreja do avivamento! Forte aplauso ao Senhor, Ele merece. Que Deus lindo, que Deus tremendo. Podem se assentar em nome de Jesus. Quero dizer a todos vocês que eu estou com um temor muito grande diante da presença do Senhor Jesus, pelo tamanho da responsabilidade de estar aqui em cima, não somente pela palavra que estarei ministrando nessa noite, mas todas as vezes em que eu subo a este altar, seja para ministrar o louvor, ou seja para ministrar uma palavra, meu coração, ele parece que ele vai sair pela boca, é uma mistura de sentimentos que nos levam mais perto de Deus, porque quando nós temos essa responsabilidade, nós o buscamos mais, o que deveria ser diferente nas nossas vidas. O Elinho disse isso aqui na semana passada, e eu vou repetir isso aqui neste culto de hoje. Nós temos que parar de ser uma igreja que só tem propósito de buscar a Deus quando nos é delegada uma função. Buscar a Deus, ela vai além de uma pregação, de uma adoração em louvor, de uma ministração em célula. A adoração a Deus, ela deve ser constante nas nossas vidas. A Bíblia diz que Satanás, ele fica ao derredor da igreja, buscando uma brecha para que ele possa tragar. Se o crente vacila, o que acontece? O cão vem e rouba a bênção, rouba as promessas. E nós não devemos simplesmente fazer propósitos, porque uma campanha está chegando, porque uma pregação precisa ser feita, porque um louvor precisa ser ministrado. Ele é Deus e merece adoração todos os dias das nossas vidas. Amém? O tema desta noite é reforma do templo, da casa de Deus. E eu acrescentei mais uma frase neste tema: Jesus, o centro do Evangelho. Eu tenho percebido que, com o passar de alguns tempos, a igreja brasileira, ela tem colocado outras prioridades no lugar onde Jesus deveria estar e nunca deveria ter saído. Prioridades como um trabalho, um casamento perfeito, uma cura. Deus tem promessa para mim, para a tua vida, sim ou não? Deus tem restauração para o teu casamento, sim ou não? Deus tem milagres de cura para a sua vida, sim ou não? Mas o motivo de você e eu relacionarmos com Ele é porque nós o amamos e nós o queremos. Tudo isso é um direito nosso que foi feito lá na cruz. Ele vai te prosperar. Ele vai te abençoar. Ei, Ele é Pai, Ele é Deus, e Ele não vai te dar uma pedra no lugar de um pão. Mas o motivo de nós entrarmos em adoração, o motivo de Deus ser verdadeiramente o centro do Evangelho, não pode estar simplesmente em coisas ou prioridades que nós escolhemos fazer. A igreja brasileira tem que trazer Jesus para o centro do Evangelho. Jesus sendo o centro do Evangelho, tudo muda. Jesus sendo o centro da nossa casa, tudo muda. Jesus sendo o centro da tua família, do teu casamento, tudo muda. E é isso que nós vamos fazer nestes dias. É um ano onde nós ouviremos muito a palavra de reforma. Foi o ano profético, foi a palavra profética direcionada aos nossos dias para o ano de 2016. Então, durante todo este ano, nós ouviremos essa palavra, reforma, reconstrução, restauração. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa. Uma história que primeiro, quando o apóstolo me chamou na semana passada para ministrar, primeiro que eu tremi que nem vara verde. Eu tinha saído daquele momento maravilhoso que por mim eu tinha dormido aqui no culto de domingo de Santa Ceia. E ele me chamou de cantinho e disse: filha, está aqui uma palavra para você ministrar. Eu levantei um olho desse tamanho assim para ele e falei: você está bem? Primeiro que eu fiquei muito tremenda. E segundo que eu fui pesquisar sobre essa história. Uma história que nós faremos um teatro. Uma história que me chamou muita atenção. Foi fascinante fazer o estudo sobre Joás. Este personagem que me fez fazer um estudo profundo e eu me apaixonei por esta história. Eu já emendo aqui um convite, não é nem um convite, mas é um apelo à igreja, porque nós temos um ministério de teatro aqui na igreja, amém? Sim ou não? Cadê o elenco do Teatro da Igreja da Restauração? Faz um barulho aí! Páscoa está chegando e nós vamos fazer um lindo espetáculo ao Senhor por 3 dias.
Então, irmãs, eu já quero aproveitar esse ensejo. Eu conversei hoje com o nosso apóstolo e eu vou aproveitar e fazer esse convite a você, mulher, que porventura tem alguma máquina de costura em casa e você não está usando ela mais e queira fazer uma doação à igreja. Nós do teatro adoraríamos receber essa doação. Nós temos a costureira que vai fazer todo o figurino, porque chega, minha filha, ó, é reforma em tudo. Chega de usar TNT nos figurinos, amém? Ó, quem é do teatro, dá glória aí, dá glória aí, dá glória aí. Chega de usar esses trapinhos assim. Para o Senhor é excelente e é o que nós vamos fazer. Então, você mulher que queira doar uma máquina de costura para a igreja, nós estamos aceitando. Nós já temos a costureira, falta a máquina. Porque nós vamos fazer um lindo espetáculo ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, abra a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas. Capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Esta palavra reforma do templo e Jesus, o centro do evangelho, é algo que nos chama muita atenção. Quando se fala em reforma, se pensa em inúmeras coisas, não é verdade? Como tempo, recurso, investimento. E é isso que nós vamos fazer como corpo. Nós vamos investir o nosso tempo. Nós vamos fazer investimento da nossa vida espiritual com Deus. Chega de ser uma igreja que tem buscado a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode te oferecer. Vamos ser uma igreja que busca a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é amor, Ele é paz. Ele é Pai e nos ama e nos quer por completo. Ele não nos quer pela metade. Deus, Ele quer a mim e você por inteiro na presença dEle. Nós não devemos colocar outras prioridades no lugar onde Jesus deveria estar. Por isso que como igreja nós temos que fazer o seguinte: uma nova geração precisa ser levantada para proclamar nestes dias: ei, Jesus, volte ser o centro da minha vida, volte ser o centro da minha casa. Se porventura eu coloquei outras prioridades, outras coisas, outros compromissos e que fez com que o Senhor saísse de foco da minha vida, volte nessa hoje a ser o centro da minha vida. Jesus sendo o centro da tua vida, meu irmão, descanse em paz. Por mais tribulação que você passe, Ele está no barco com você ao comando da tempestade. Por mais momentos difíceis que você passe, Ele está ali à porta dizendo: ei, filho, não temas, eu sou contigo todos os dias da tua vida, não te deixarei, diz o Senhor. Amém? Vamos ler. Joás tinha 7 anos de idade. Quantos anos, igreja? Quando se tornou rei. E reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Fez Joás o que o Senhor aprovava enquanto viveu o sacerdote Joiada. Por enquanto somente até aqui. Amém? Eu fui pesquisar sobre essa história. E eu vou explicar para você da mesma forma como eu entendi. Joás, para que você entenda, a Bíblia, o texto começa dizendo que ele tinha 7 anos de idade, quando se tornou rei sobre Judá. E eu fiquei me perguntando: meu Deus, mas 7 anos de idade? Aí o apóstolo me disse uma frase na semana passada que o nosso apóstolo René disse: é só Deus para fazer uns mistérios como esse. Unge criança rei e faz velho fazer filho. Abraão fez Isaac na sua velhice, gerou Isaac na sua velhice. Joás foi levantado por Deus com 7 anos de idade. E eu fui pesquisar para saber por que ele teve que assumir o comando de Judá, de Jerusalém, com apenas 7 anos de idade. Vamos lá. Joás era filho de Acasias. Acasias era rei de Judá. Acasias, além de ser pai de Joás e rei de Judá, era filho de Atalia. Eita, mulher endemoniada, e você vai entender por quê. Atalia era nada mais, nada menos do que filha de Acabe e Jezabel. É para falar meu Deus mesmo, fala aí. Meu Deus. Olha a genealogia, falei certo? A genealogia de Joás. Neto de Atalia, bisneto de Acabe e Jezabel. Pois bem, tem mais um personagem muito interessante nessa história. Quem? Joiada, sumo sacerdote escolhido por Deus para guardar e edificar o templo do Senhor. Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada e tia de Joás. Pois bem, essa história se inicia quando Acasias foi morto por Jeu. O reinado dele durou apenas
um ano. Somente um ano. E sabe por quê? Porque tinha tanta idolatria, tanta coisa imunda dentro daquele coração, que o seu reinado não era perfeito e não fazia jus de acordo com a vontade de Deus. Veio um homem chamado Jeiel e matou Acasias. Neste exato momento, essa endemoniada da Atalia se levanta e ela não faz nenhum senso de justiça, porque ela, por direito legal e real, ela não poderia assumir o trono de Judá, e sim os filhos de Acasias. O que essa endemoniada fez? Ela se levanta e manda matar todo mundo. Todos que pudessem oferecer algum perigo a ela, ela mandava matar, isso mesmo, seus próprios netos. Essa mulher não poupou nem os seus próprios netos para que ela pudesse assumir o poder, para que ela pudesse ter um título, para que ela pudesse ter um cargo. Primeiro que Deus não a escolheu e ela conseguiu aquilo com a força do braço. Ei, neste período de matança aconteceu algo impressionante que me chamou a atenção nessa história e eu vou compartilhar isso com vocês. Joás tinha aproximadamente 1 ano de idade quando essa endemoniada se levantou e mandou matar todo mundo da sua família. Era parente dela, era neto dela, era sangue dela. Tem alguma criança que está aqui que tem aproximadamente 1 aninho de idade aqui hoje? Tem alguma criancinha aqui? Não tem? Tá lá em cima, né? Senão eu ia pedir para levantar, só para você ter uma ideia. Cadê? Fica de pé, querida, por favor. Fica de pé. Olha só. Joás tinha exatamente aquele jeitinho, como aquela criança tem. O mesmo tamanho. Obrigada, minha amada, pode se assentar. E a avó dele, Atalia, começou uma matança em Judá para que ela pudesse assumir o reinado de Judá. Sabe a Jeozeba, esposa de Joiada? Sequestrou Joás e impediu que aquela morte chegasse até a vida daquele menino. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre antes que a palavra de Deus se cumpre. Se você tem promessa na tua vida, meu irmão, tira essa cara de derrotado que você tem durante todos esses dias. Levanta a cabeça, você não vai morrer por esses dias não. A promessa de Deus não se cumpriu na tua vida, vai se cumprir. A palavra de Deus não falha. Deus, Ele não mente. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. 1 ano de idade, escolhido por Deus, foi poupado de viver uma morte cruel. Porque eu imagino como foi difícil naqueles dias ouvir o choro e o lamento daquelas pessoas que presenciavam aquela matança. Pois Joás era um menino escolhido de Deus, protegido de Deus. Você também é escolhido, você também é protegida. Quando a tempestade estiver agitada lá fora, não temas, você é protegido, você é escolhido por Deus. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas você não vai ser atingido. Ei, igreja, preste atenção no que Deus está nos ensinando nessa noite. Não temas diante das dificuldades. A morte não vai bater na tua casa, porque a promessa de Deus ainda ela tem que se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Amém. O sacerdote Joiada com sua esposa Jeozeba pegou o menino Joás e sabe o que eles fizeram? Escondeu dentro de um porão no templo. Eles acharam uma câmara, acho que é câmara que fala, né? Porão, é um quarto, um porão escondido, onde a Atalia jamais imaginou que aquilo pudesse existir. E ele lá ficou escondido durante 7 anos. Aquela mulher reinou durante 7 anos com muita maldade, com muita idolatria. Ela manchou o templo do Senhor Jesus com os costumes de Baal, com os costumes daquele povo, onde eles adoravam e idolatravam a outros deuses que não era o Deus de Israel. Quem tem promessa de Deus não morre. E para que possamos viver uma grande reforma que estamos buscando este ano, em primeiro lugar, é necessário derrubar todos os altares, todas as imagens, toda idolatria, toda soberba, toda vaidade, todo orgulho do nosso coração. Então o que nós vamos fazer este ano para viver uma grande reforma de Deus nas nossas vidas? Nós vamos em primeiro lugar derrubar os altares. Altares que estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Amém? Durante o reinado de Atalia, o templo do Senhor ele foi sujo. E a primeira coisa que Joás fez, quando assumiu aquela unção que foi lhe imposta por Deus, automaticamente depois por Joiada,
Ele levantou e mandou restaurar todo o templo, convocou os levitas, chamou toda a casa de Israel e disse: vamos fazer uma reforma, vamos restaurar este templo, vamos trazer Jesus de volta para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Vamos. E é o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, Igreja da Restauração: levante-se, vamos restaurar a nossa vida com Deus, vamos restaurar a nossa intimidade com Deus, vamos reacender a chama da nossa adoração a Deus. Ei, o que foi que aconteceu que apagou a chama? O que foi que aconteceu? Tome uma decisão pelo amor de Deus. O tempo está muito curto. Precisamos amadurecer mais. Chega de ficar se lamentando e olhando para o problema, achando que aquilo vai te consumir. Ei! Se Davi tivesse olhado para o Golias, e ele, ao olhar aquele gigante, aos olhos humanos aquilo era impossível de ser vencido. Se ele tivesse olhado com os olhos carnais, ele dizia: eu sou um derrotado, eu não posso, quem disse que eu vou conseguir? Ele não teria vivido a promessa de Deus e teria sido morto por Golias. Se você ficar focando os teus olhos nos problemas que a sua vida vem passando, você vai ser consumido. Agora, se você entregar tudo que você tem passado nas mãos de Deus, deixando Ele ser o centro, o controle, deixando Ele tomar a direção da tua vida, tudo isso é passageiro. Você não vai morrer, mas vai ser para que o nome de Ele seja glorificado. Essa enfermidade que tem chego na tua vida, isso não vai te matar, é para o nome de Deus ser glorificado. Para de ficar olhando para o problema, Ele não vai te trazer solução nenhuma. Olhe para Jesus, olhe para os montes, é de lá que vem o teu socorro. Todos os dias quando acordar, achando que tudo se acabou, ei, lembre-se, existe um Deus que tem uma promessa sobre mim e sobre você. Levanta, assim como Ele foi com Moisés, Ele vai ser contigo todos os dias da tua vida. Para, igreja, pode aplaudir. Nós precisamos tomar uma decisão, sair da nossa zona de conforto, sair de cima do muro. Sabe aquela situação em que você hoje está aqui, ouvindo essa palavra, podendo adorar a Deus, mas com o coração lá fora, com a mente nas coisas que você tem que resolver lá fora? Quando nós estamos diante de Deus, a nossa vida por completa tem que ser derramada diante da presença dEle. Ele não nos quer pela metade. Quem gosta de tomar café aqui, faz o sinal. Um cafezinho bem quentinho, feitinho na hora, é muito bom, né? E se alguém te oferecesse no lugar do cafezinho fresquinho, quentinho, um café morno? Você ia gostar de tomar um café morno, meio gelado, meio frio? E por que você tem que ser assim com Deus? Por que você tem que ser morno? Por que essa frieza tem que aumentar todo dia? Por que você tem que ser morno? Ei, você vai esperar ser vomitado? Reaquece a chama da verdadeira essência que existe em você. Ela ainda não se apagou. Ela ainda está viva dentro de você. Ela ainda está viva dentro de você. Não seja frio e muito menos morno. Decida-se, aqueça-se da chama do Espírito Santo de Deus e volte Jesus para o centro da tua vida. Volte Jesus para o centro da tua casa. Volte Jesus para o centro do teu casamento, da tua família, das tuas finanças. Tome uma decisão. Olha para a pessoa que está do teu lado, coloca a mãozinha no ombro dela e fala assim: está na hora de decidir, irmão. Escolha Deus. Fala: escolha Deus. Ei, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós somos o templo, nós somos a casa de Deus, nós somos a morada de Deus. Deus não pode habitar em casa suja, sim ou não? Deus não pode habitar em casa bagunçada, sim ou não? Deus não pode habitar em casa onde há lugar de prostituição, de bebidas, de drogas. Deus habita em lugares assim? Quando Jesus estava lá no livro de João, vai comigo lá no capítulo 2, no verso 13. Dá uma passeada comigo aqui na Bíblia. João, capítulo 2. Aleluias. João, capítulo 2, versículo 13. Quando estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém no pátio do templo e viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. E então se fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram que está escrito: zelo pela tua casa me consumirá. Ei, Jesus vai fazer nas nossas vidas hoje o mesmo que ocorreu
em João 2,13. Nós estamos colocando no lugar da adoração inúmeras prioridades, dando lugar a pecados imundos, sujando a casa da habitação do Deus Pai. Nós não podemos permitir que esses pecados tomem conta do lugar onde Deus deveria estar. Você está me entendendo, igreja? Eu vi uma frase, acho que foi ontem, postada no Facebook, que me chamou a atenção e ela não deixa de ser uma verdadeira verdade. Satanás conhece o teu nome, mas te chama pelo pecado. Jesus conhece o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. De fato, ele abomina a prática do pecado que muitos de nós cometemos, mas ele nos ama incondicionalmente. E assim como ele fez aqui neste pátio, ele entrou no pátio do templo e começou a revirar tudo que estava ali à volta, porque aquela casa, a casa de Deus Pai, era uma casa de adoração, era uma casa de oração. Não poderiam haver outras situações que podiam romper ou roubar o lugar de Deus onde ele deveria estar. Assim vai acontecer na minha e na tua vida nessa noite. Se você não tiver forças para fazer isso, ei, escancare o teu coração, deixa Jesus instalar o chicote, revirar todo esse antro de perdição que tem impedido você de viver as promessas de Deus. Fala: Deus, pode revirar as mesas da minha vida, pode me limpar. O Senhor me conhece pelo nome, o Senhor me chama pelo nome. Revira essas mesas que estão me impedindo de receber a plena adoração, porque eu quero ser limpo, eu quero ser restaurado, eu quero ser transformado. A minha casa será casa de morada do Deus Pai. Então abandone essa vida de pecado, meu irmão, abandone essa vida de promiscuidade. Isso não vai te levar para o céu. Isso vai te roubar. Isso vai te impedir de viver as marcas de Deus. Igreja, acorda, pelo amor de Deus. Nós fizemos até um teatro com esse tema. Igreja, desperta tu que dormes. Ei, igreja, é tempo de reforma, é tempo de restauração, é tempo de reconstrução. Joás tinha 7 anos de idade, mas ele tinha um manto sacerdotal sobre a vida dele que o dirigia. Ele tinha um líder, ele tinha um referencial que era Joiada. E por 40 anos aquele sumo sacerdote ajudou, orientou, aconselhou, orou e lutou junto com Joiada. Por 40 anos o reinado de Joás foi próspero e foi bem sucedido. Em segundo lugar, é necessário submissão, obediência à liderança que Deus colocar na nossa vida. Enquanto Joiás, ele tinha o seu líder próximo, ele tinha um referencial, ele tinha um cuidado, ele tinha uma proteção. Ei, sabe esse líder de célula que Deus colocou na tua vida? Ame-o, ande com ele. Para de ficar abrindo essa boca para falar mal. Seja grato e honrado diante de Deus. Ele tem pago um alto preço para cuidar da tua vida. E se Joás não tivesse ninguém para cuidar dele, ele teria sido morto. Se Deus não permitiu que ele fosse morto e levantou uma pessoa para cuidar dele, assim vai ser na minha e na tua vida. Ele vai levantar uma pessoa e essa pessoa é este pastor, é este líder de célula que está te acompanhando, que te ajuda em orações, que está ali com você todos os dias, te aconselhando, te abraçando. Ele sabe o que é melhor para você. Em primeiro lugar, se ele já foi constituído líder, é porque Deus o chamou e ele está ali, capacitado e habilitado para te orientar e para te fazer tomar a rota certa. Quantas vezes eu dei problema, Senhor amado, como eu dei problema. Como eu dei problema. Mas graças a Deus, eu tive uma liderança, que todas as vezes que eu me falhava, ou que eu me dava uma deslizada, ela me trazia no colo, ela me dava uma chicotada, mas depois ela fazia um carinho, e ela me amava, e ela me colocava no rumo certo, e ela falava: ei filha, acorda para a vida, a rota está se desviando, você vai se consumir, ei, aqui, ó, foca em Jesus, Ele tem o melhor para você. Faça isso com a pessoa que Deus colocou na tua vida. Seja grato ao seu líder. Seja submisso ao seu líder. Não seja um desonrado que fala mal no primeiro deslize que possa acontecer. Ei, antes dele ser líder, ele é homem. E ele vai falhar, e ele vai errar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando o líder cai, ele não permanece no erro, porque ele sabe da semente que existe nele. Ele se levanta e ele diz: ei, eu errei, eu falhei, mas ele me levanta de novo, porque existe uma nação, existe umas ovelhas, existe uma igreja na qual eu preciso direcionar, na qual eu preciso trazer para a rota certa, na qual eu preciso cuidar. Ame o seu líder e não faça como o nosso amigo Joás fez. Ele deu muita mancada. Olha só, o cara foi liberto da morte,
Durante 40 anos prosperou, reconstruiu o templo, destruiu os profetas de Baal. Eu pulei uma parte. Quando Atalia começou a ouvir no templo um barulho de tambores, os levitas estavam tocando, adorando, e Joás estava sendo ungido a rei. Essa endemoniada saiu de onde ela estava e ela foi correndo na direção do templo. Quando ela chegou lá, ela gritou, rasgando suas vestes e dizendo, traição, traição. E o profeta Joiada mirou naquela endemoniada e falou, agora que você morre, Satanás. Mandou os soldados ir lá e acabou com a vida daquela mulher, acabou com a descendência de Acabe e Jezabel, acabou com a idolatria, acabou com todas aquelas profanias de Baal, e o templo do Senhor foi restaurado, foi restabelecido, foi limpo e foi curado. Ei! Quando Joiada morreu, 2 Crônicas 24:17, vamos lá para Crônicas. Olha o que aconteceu. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram referência. E ele o aceitou e disseram, então abandonaram o templo do Senhor e o Deus dos seus antepassados e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito Santo apoderou-se de Zacarias. Zacarias era filho do sacerdote Joiada, igreja. O Espírito Santo apoderou-se sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele colocou diante do povo e disse, isto é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, eles os abandonará também. Mas alguns conspiraram contra ele por ordem do rei e o apedrejaram até a morte do pátio do templo do Senhor. Ei, não faça como Joás fez. Joás não reconheceu o seu tempo de glória. Ele não levou em consideração o que Joiada representava na vida dele. Quando Zacarias foi levantado por Deus para exortar aquele povo e corrigir para que eles se arrependessem, ele não viu Zacarias como filho do líder que deu a sua própria vida para protegê-lo. E ele, o próprio Joás, mandou apedrejar Zacarias. Sabe o que aconteceu? Novamente, o templo que havia sido restaurado voltou a ser contaminado por profetas de Baal, por imagens idólatras, por coisas imundas. Nós não devemos ficar oscilando na nossa vida com Deus, não, igreja. Aquilo que começou errado não tem que terminar errado. Se começou certo, tem que dar certo no meio e tem que dar certo no final. Chega de ter uma vida assim, parou. Deus, Ele não habita em templo sujo, feito por mãos de homens. Nós não somos um prédio, nós não somos uma instituição, nós somos a casa de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Por isso que neste ano nós vamos fazer muitas reformas na nossa vida. A começar da maneira que nós adoramos a Deus. Se de fato nós pregamos que nós somos uma igreja de avivamento, onde está o avivamento daquele que quando passa na dificuldade chega aqui choramentando, quase se arrastando? Está na prova, meu irmão? Dá glória a Deus. Andressa, você fala isso porque você não sabe qual é o tamanho da minha prova e você sabe qual é a minha. Você sabe quantas vezes eu tive que ministrar aqui com vontade de chorar e mesmo assim eu estava aqui levantando as minhas mãos e adorando, porque eu sei que a minha força não vem de homens, ela vem de Deus, é Ele que me sustenta. Então não adianta eu chegar para a apóstola e falar, apóstola, minha vida está uma desgraça. Eu posso até ter alguns momentos de desânimo, eu sou ser humano, eu estou sujeita a isso, mas isso não pode crescer na minha vida e fazer com que a prioridade de Deus, ela seja roubada de mim. Não, o meu foco é Jesus. Se Ele me prometeu, por mais dificuldade que eu esteja passando neste momento, vai passar. Isso aqui não vai me consumir, não. Eu vou aprender nessa batalha, eu vou aprender nessa guerra. Deus vai me exaltar neste deserto e isso vai virar um testemunho para mim e para você. Ei, glorifica, para de ficar andando com a cara baixada, para de ficar andando chorando. Satanás está rindo de você, irmão. Coloca um sorriso no rosto, mesmo com o coração sangrando. As pessoas não precisam ficar sabendo da sua vida, não. Para de ficar... Esse bendito desse Facebook, eu vou te falar uma coisa. Se a gente usasse ele para as coisas boas, não é verdade? Mas tem gente que passa por algum tipo de probleminha e coloca lá, se sentindo chateado e começa. Todo mundo fica sabendo da sua vida.
Todo mundo fica sabendo o que aconteceu. Fora os fofoqueiros, os curiosos que ficam tentando investigar para saber quem era, para quem que era aquela mensagem. Para quem que ele estava se direcionando. Ei, quer chorar? Vá para o teu quarto. Coloca o joelho no chão. Chora para Deus. Chora para Deus. No ano passado eu estava passando por um período muito difícil na minha vida. E eu fui morar com os meus pais. E foram 3 meses de um período muito difícil. Eu ia ministrar nas igrejas com o coração sangrando, porque eu queria a minha casa de volta, eu queria o meu lugar, eu queria o meu cantinho, aquilo já estava interferindo na vida das minhas filhas. Aquilo já estava fazendo mal para as meninas. Por mais que os meus pais tinham a intenção de me ajudar, óbvio que um pai e uma mãe nunca vai querer o mal do seu filho. Mas naquele momento, para mim, já 3 meses já tinham se passado, aquilo estava me angustiando demais, eu queria minha casa de volta, eu queria minha casa de volta, eu queria minha casa de volta. O dia que a Isabela chegou com R$6, ela chegou para o Ricardo e falou assim: papai, quer comprar a nossa casa? E o Ricardo olhou assim para ela: a gente vai comprar, filha. Ela falou assim: não, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, pai, compra a nossa casa. E deu R$6 na mão do Ricardo. Eu poderia sair daquilo ali, pegar aqueles R$6, ir para minha mãe, ou ir para a casa da pessoa que ficou com a minha casa, ou ir para a casa da apóstola, ou ir para a casa de alguma amiga minha, e começar a chorar, e começar a falar mal, e começar a choramingar, e não sei o que. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei o meu joelho no chão, e eu fui falar diretamente com aquele que tinha feito uma promessa na minha vida. Eu chorei sim, porque aquela cena me doeu, e eu disse: Deus, eu não sou filha para ficar mendigando pão, eu não fui feita para ficar sendo vergonha de homens, eu prego a tua palavra, então honre a minha vida. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar para você. Muda a minha história, porque eu não aceito mais essa condição de miséria, eu não aceito mais essa condição de destruição na minha casa. 2 horas depois o meu telefone tocou e a casa na qual estou morando hoje estava liberada. 2 horas depois. Se eu tivesse me levantado com aqueles R$6, apóstola, não aguento mais, ela iria me ajudar emocionalmente e muito, porque eu amo os conselhos dessa mulher. Aliás, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Como ela é amorosa, como ela é cuidadosa. Eu poderia ter sentado no colo dela e ter chorado. Ela teria me aliviado emocionalmente, mas teria resolvido o meu problema? Ela teria me dado a chave de uma casa? Ó, profetiza, vai me dar casa em nome de Jesus. Ela poderia? Ela ia resolver meu problema? Para quem que eu tive que fazer? Para quem que eu tive que recorrer? Se a Bíblia diz: ei, eleve os meus olhos para os montes. Eleve os meus olhos para os montes. É de lá que vem o meu socorro. Ei, busque a face de Deus nos momentos de tempestade na tua vida. Ele vai aliviar, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai tomar a direção e o controle da tua vida, e você vai ser bem sucedido, e você vai ser próspero, e você vai ser honrado, e Deus vai te exaltar, e todo aquele tempo de vergonha vai se transformar em honra, como eu estou aqui dizendo para você. Ei, passou o tempo difícil, agora eu estou adorando. Você não passa por prova? Eu passo, mas eu aprendi que não adianta ficar chorando por problema, não. Eu choro para Ele que pode resolver os meus problemas. Eu me recorro para Ele que pode mudar a minha história. Oh, aleluia. Já estou finalizando. Quarto e último lugar. Para que possamos ter uma vida, um templo reformado e restaurado, é necessário ter um arrependimento verdadeiro e genuíno. Igreja, arrependa-se de todo o teu coração. Se até aqui você teve uma vida de pecado, de promiscuidade, agora é a hora do conserto verdadeiro que você e eu, nós vamos ter diante de Deus. Arrependimento não é remorso, que é aquele no qual você sente até uma vergonha pela prática daquilo que você fez. Você chora porque você sentiu envergonhado, mas depois de algum tempo você volta a praticar o mesmo pecado. Isso é remorso, é diferente de arrependimento. Arrependa-se e faça um conserto verdadeiro com Deus. O que nós temos colocado no lugar onde Deus deveria estar? São drogas? São prostituição? É adultério? É fofoca? O que é que nós temos colocado no lugar onde Jesus deveria estar? Hoje nós vamos nos arrepender verdadeiramente diante de Deus. E quando há um arrependimento verdadeiro diante de Deus, há uma luta também entre nós, no nosso ser, na nossa alma. Hoje você vai buscar lutar com você mesmo.
Você vai lutar, você vai olhar para dentro de si e você vai falar mesmo diante de Deus: Deus, eu sou assim, 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 assado. E eu quero ser assim, 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 assado. E Ele é Deus poderoso para te transformar da noite para o dia. Ele faz, Ele é Deus. Quem tem que querer é você. Olha para a pessoa que está do lado e fala: você tem que querer, irmão. Fala para ele: você tem que querer, você tem que desejar. Vamos nos arrepender para que aconteçam em nossas vidas o que está escrito em 2 Crônicas 7:14. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então, oh aleluia, eu adoro esses então, ou os de repente como o ato 2, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aplauda o Senhor Jesus, igreja, aplauda, 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 aplauda. Humilhe-se para aquele que deve ser humilhado, arrependa-se para aquele que deve ser arrependido. Ele vai sarar a minha e a tua vida nessa noite. Hey. Olha aqui, olha que história mais fascinante. Olha que aprendizado nós pudemos ter hoje. Nós somos escolhidos de Deus e não vamos morrer antes que a promessa se cumpra. Mas nós vamos nos arrepender. Nós vamos fazer consertos. Nós vamos reparar os nossos erros. Nós vamos entrar diante da presença do Senhor Jesus com toda a sinceridade do nosso coração. Ah, eu não consigo, eu não posso. Diga ao fraco: eu sou forte. Você consegue, você pode. Se verdadeiramente você quiser no teu coração, você consegue e você pode. Até quando você vai decidir permanecer com este pecado e perdendo de viver o melhor desta terra, que é uma vida com Deus? Sabe o que é isso? Problemas nós passamos, mas a diferença entre aqueles que passam com Deus e aqueles que não passam é: os que não passam estão jogados na sarjeta, e os que passam estão firme e forte, de olho na promessa. Eu vou passando pela prova, mas eu vou dando glória a Deus. Eu vou dando glória a Deus. O meu casamento está um fio de acabar. Ele só está um fio, não acabou ainda não. Deus pode transformar isso. Deus pode transformar o coração do teu marido. Deus pode transformar o coração da tua esposa. Ele é Deus. Vamos trazer Jesus para o centro de onde Ele nunca deveria ter saído. Nunca deveria ter saído. Não foram as prioridades que deveriam estar no lugar onde Jesus deveria estar. Não é o seu excesso de trabalho. Não é o seu dinheiro. Não é o seu pecado. Lembre-se, Satanás conhece o teu nome, mas te chama pelo pecado. Jesus conhece o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. E hoje Ele está aqui dizendo: Andressa, Maria, Pedro, Cláudio, ei, ainda dá tempo de fazer um concerto comigo. Eu te amo e eu te quero por completo. Eu não quero habitar somente na porta, eu não quero ficar dormindo na calçada, mas eu quero entrar dentro da tua vida, habitar dentro do teu ser. Se você não consegue, peça ajuda a mim, eu te aliviarei, eu te aliviarei. Eu sou o teu Deus, eu sou contigo, eu te ajudarei, igreja. Vamos tomar uma decisão dessa noite. Vamos fazer uma reforma na nossa adoração com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. E trazer Jesus de volta para o lugar onde Ele nunca deveria ter saído. Você quer fazer esse concerto com o Senhor Jesus? Igreja, você quer fazer esse concerto com o Senhor Jesus? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, foi convidado por alguém, ou simplesmente sentindo um desejo no teu coração de conhecer esta igreja, ouviu esta palavra e de alguma forma essa semente entrou no teu coração, e hoje você quer confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. E não estou te dizendo, não estou te convidando para se tornar um crente, meu irmão, que desculpa a minha sinceridade, mas crente até o diabo é. Eu quero te convidar a receber aquele que transformou a minha vida, aquele que todos os dias tem mudado a minha história, Jesus. Em Romanos diz que se eu confessar com os meus lábios e com o meu coração eu acreditar, Ele vai habitar em mim.
o meu nome será escrito no livro da vida e eu receberei a melhor herança que eu poderia receber na minha vida. Não só dinheiro, não é prosperidade, não é uma casa, não é um carro, tudo isso eu vou conquistar porque meu Deus vai me dar. Mas é a salvação, é o direito de morar com Ele na eternidade. Você que está aqui nessa noite e deseja aceitar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Você que está aqui nessa noite e deseja fazer uma reforma na tua vida, fazer uma restauração na tua vida, dizendo: Deus, começa a partir de agora, entra no meu coração. Eu quero tirar do lugar onde o Senhor foi roubado e te colocar de volta. Tirar as coisas que não pertencem a ti, o orgulho, a vaidade, a soberba, o medo, o desespero. Eu quero trazer o Senhor de volta para o lugar onde você nunca deveria ter